Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem perseguido algo intangível, uma busca incessante por significado e, acima de tudo, por transformação. Não importa a cultura, a época ou a crença, existe em cada um de nós um anseio profundo por ser mais, por transcender a condição atual e alcançar uma versão aprimorada de si mesmo. Essa busca, muitas vezes inconsciente, ecoa uma verdade fundamental que ressoa em diversas tradições espirituais e filosóficas. A ideia de que somos, em nossa essência, reflexos de algo maior, algo divino. É nesse ponto que mergulhamos em um conceito que, apesar de milenar, permanece surpreendentemente relevante e desafiador. A noção de ser imagem e semelhança de Deus. Pense por um momento no poder contido nessas palavras. Não se trata apenas de uma metáfora poética, mas de uma declaração profunda sobre nossa origem, nosso propósito e nosso potencial. Se somos de fato portadores dessa imagem divina, isso sugere que há em nós uma capacidade inata de amar, criar, discernir e manifestar qualidades que transcendem o meramente material. Mas aqui surge uma curiosidade intrigante. Se essa imagem divina é nossa herança, por que tantas vezes nos sentimos tão distantes dela? O que significa, na prática, ter essa imagem e como ela pode estar obscurecida, distorcida ou até mesmo esquecida em nós? Olhamos para o mundo e para nós mesmos e vemos imperfeições, falhas, medos e limitações. Essa disparidade entre o que acreditamos ser nossa essência e o que vivenciamos diariamente gera uma insatisfação profunda. É a voz silenciosa que nos pergunta: será que é só isso? Será que não há algo mais para mim? Algo mais em mim? Essa inquietação é um convite. É o ponto de partida para a jornada que muitos de nós anseiam, a de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Uma versão que reflita mais plenamente a bondade, a sabedoria e a beleza que intuímos serem parte de nossa verdadeira natureza. A Bíblia, um dos textos mais influentes da história da humanidade, oferece a base para essa discussão. Logo em suas primeiras páginas, no livro de Gênesis, somos apresentados à ideia de que o ser humano foi criado à imagem de Deus, à sua semelhança. Esse não é um detalhe menor. É o alicerce sobre o qual se constrói toda a compreensão da dignidade humana e do nosso relacionamento com o Criador. Ao longo dos séculos, essa passagem tem sido objeto de vasta interpretação, mas sua essência permanece. Ela nos confere um valor intrínseco, uma singularidade que nos distingue de todas as outras criaturas. No entanto, a pergunta persiste, ecoando através do tempo. Se somos imagem de Deus, por que tantas vezes agimos de forma contrária à bondade, ao amor, à justiça e à compaixão? Por que a dor, o egoísmo e a destruição parecem tão presentes em nossa experiência? E talvez a questão mais provocadora de todas: existe um reset para essa imagem? É possível restaurá-la, desembaçá-la e permitir que ela brilhe novamente em sua plenitude original? A resposta a essas perguntas nos leva a uma profunda exploração da condição humana e do potencial transformador que reside em cada um de nós. Essa indagação nos transporta para um dos conceitos mais impactantes da narrativa humana: a queda. A história do Éden, com Adão e Eva, não é apenas um conto antigo. É uma metáfora poderosa para a experiência universal da humanidade. Ela descreve um momento em que a conexão intrínseca e a clareza da imagem divina foram comprometidas. A escolha de desobedecer, de buscar conhecimento fora dos limites estabelecidos, resultou na entrada do pecado no mundo. E com o pecado, veio uma distorção profunda. A imagem e semelhança de Deus em nós não foi apagada, mas obscurecida, como um espelho que se suja e não reflete mais a luz com a mesma nitidez. As implicações dessa queda são vastas e ainda hoje moldam nossa realidade. Vemos as manifestações dessa distorção
em nossa tendência ao egoísmo, à violência, à injustiça e à desconexão. O amor incondicional deu lugar ao interesse próprio, à paz interior, à ansiedade, à harmonia, ao conflito. A capacidade de amar e ser amado, de criar e de se relacionar com o divino e com o próximo, foi ferida. É como se um programa perfeito tivesse sido corrompido e suas funções originais não operassem mais em sua plenitude. A humanidade passou a viver aquém de seu potencial divino, presa em ciclos de dor e busca por algo que parecia perdido. No entanto, em meio a essa distorção, surge uma promessa de esperança que ressoa através dos milênios. A promessa de redenção. É aqui que entra o conceito revolucionário de uma nova criatura, através da fé. A redenção não é meramente um perdão superficial. É uma restauração intrínseca, uma recriação de dentro para fora. Imagine uma obra de arte inestimável que, ao longo do tempo, foi danificada, suja e desfigurada. A redenção não é apenas limpar a poeira. É o processo minucioso e amoroso de um mestre restaurador que trabalha para trazer a peça de volta à sua glória original, revelando as cores e as formas que estavam escondidas sob camadas de degradação. Essa restauração, para a tradição cristã, é personificada na obra de Cristo. Ele é apresentado como o modelo perfeito da imagem divina restaurada, o segundo Adão, que veio para desfazer os efeitos da queda. Sua vida, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição oferecem o caminho para que a humanidade possa reatar sua conexão com o divino e redescobrir a verdadeira essência de sua criação. Cristo não apenas nos mostra como Deus é, mas também como o ser humano deveria ser, em sua plenitude e perfeição. Ele é a imagem de Deus sem distorção, o espelho límpido que reflete a luz divina em sua totalidade. Mas como essa restauração acontece em nós, indivíduos? É aqui que o Espírito Santo assume um papel central. Ele é o agente transformador, a força divina que opera a nova criação no interior de cada um que se abre para essa possibilidade. É o Espírito Santo que capacita a mente a ser renovada, o coração a ser purificado e o caráter a ser moldado à imagem de Cristo. Ele não apenas nos convence do pecado, mas nos guia para a verdade, nos consola nas dificuldades e nos fortalece para viver uma vida que reflita a bondade de Deus. É um processo orgânico, uma obra que se desenrola no tempo, mas que começa com um ato de entrega e fé. É fundamental desmistificar a ideia de que ser uma nova criatura significa alcançar uma perfeição instantânea e sem esforço. Longe disso. É o início de um processo contínuo, uma jornada de crescimento e aprendizado. Assim como uma semente plantada precisa de tempo, cuidado e nutrição para crescer e dar frutos, a nova criatura em nós precisa ser cultivada. Haverá desafios, recaídas e momentos de dúvida, mas a direção é sempre para a restauração da imagem original, para que a essência divina que nos foi concedida no início possa brilhar novamente, cada vez mais forte, manifestando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um convite para participar ativamente da obra de recriação que Deus deseja realizar em cada um de nós. Afinal, como podemos embarcar ativamente nessa jornada de restauração e manifestar a plenitude da imagem divina em nossa vida? Os passos práticos para se tornar essa nova criatura começam com um fundamento primordial: o arrependimento e a fé. O arrependimento não é meramente sentir-se mal por um erro, mas uma mudança radical de mente e direção. É reconhecer que a forma como vivemos até então nos afastou do nosso propósito original e, com humildade, decidir alinhar nossos caminhos com os princípios divinos. A fé, por sua vez, é a entrega confiante a essa nova realidade.
crendo que a transformação é possível e que a graça divina é suficiente para nos guiar. A partir dessa base, entra em cena a renovação da mente. Nossos pensamentos moldam nossa realidade, e para refletir a imagem divina, precisamos cultivar uma mentalidade alinhada com a verdade. A palavra de Deus, presente em textos sagrados e ensinamentos espirituais, torna-se uma bússola. A meditação sobre esses princípios, a prática de refletir sobre eles e internalizá-los, é crucial. É um exercício diário de desaprender velhos padrões de pensamento que muitas vezes nos aprisionam em ciclos de ansiedade, julgamento ou desespero, e reaprender a pensar de uma forma que promova a paz, o amor e a sabedoria. Esse processo de reeducação mental nos permite ver o mundo, a nós mesmos e aos outros, através de uma lente de compaixão e propósito. Não basta apenas pensar diferente, é preciso agir diferente. A ação e a prática são o campo de testes onde as virtudes divinas são desenvolvidas. O amor incondicional, a bondade genuína, a paciência diante das adversidades, a fidelidade aos nossos compromissos e a mansidão na interação com o próximo não são qualidades inatas para a maioria, mas frutos de um cultivo intencional. É no dia a dia, nas pequenas escolhas e nas grandes decisões, que temos a oportunidade de manifestar essas virtudes. Perdoar alguém que nos ofendeu, estender a mão a quem precisa, controlar a impulsividade, ser honesto mesmo quando é difícil. Cada ato é um passo na manifestação da imagem divina. Um fato pouco conhecido, mas que a ciência moderna corrobora de forma fascinante, é o conceito da neuroplasticidade. Nossos cérebros não são estruturas fixas. Eles são incrivelmente maleáveis, capazes de formar novas conexões neurais e de se adaptar ao longo da vida. Isso significa que, assim como podemos aprender um novo idioma ou habilidade, também podemos reprogramar nossos hábitos de pensamento e comportamento. A prática de virtudes, a meditação e a renovação da mente criam novos caminhos neurais, fortalecendo a capacidade de agir de forma mais alinhada com a nossa essência divina. A ciência, de certa forma, oferece um vislumbre de como a transformação espiritual se manifesta em nosso próprio hardware biológico. Nessa jornada, a comunidade desempenha um papel insubstituível. Ninguém é uma ilha, e o apoio, o encorajamento mútuo e a prestação de contas dentro de uma comunidade de fé são como adubo para o crescimento. Compartilhar experiências, celebrar vitórias e encontrar suporte nos desafios fortalece o indivíduo e o grupo. É nesse ambiente que podemos ver a imagem divina refletida nos outros e, por sua vez, ser um espelho para eles. A conexão com a vida do espectador é inegável. Essa busca pela nova criatura não é uma abstração religiosa. Ela se manifesta de forma prática e tangível. Em relacionamentos, significa mais empatia e menos julgamento. No trabalho, mais integridade e propósito. Na vida pessoal, mais paz e um sentido claro de direção. É a diferença entre viver à deriva e navegar com um mapa e um destino. A jornada da nova criatura é, portanto, um processo contínuo de descoberta e manifestação do propósito divino. Não há um ponto final onde a transformação é completa, mas sim um constante florescer, um desvelar progressivo da beleza e do poder que residem em nossa essência, feita à imagem e semelhança de Deus. Desafio você, espectador, a iniciar ou aprofundar sua própria jornada de transformação. Busque ativamente a restauração dessa imagem divina em sua vida. Não é uma tarefa fácil, mas é a mais recompensadora de todas, pois nos permite viver a plenitude para a qual fomos criados. Que a sua vida se torne um testemunho vibrante da nova criatura, irradiando luz, amor e propósito ao mundo.